Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. A graça do Senhor nos basta. Tudo o que eu preciso está em Deus. Tudo o que você precisa, você vai encontrar no Senhor. Nele está o agir, nele está o efetuar, nele está o princípio e o fim. Nele está a resposta. Nele está a vida eterna. A ele compete o querer e o efetuar. Nas mãos dele está o poder. E diante dele não há quem possa resistir. Eu quero cumprimentar a todos que já estão conosco nesta noite. Nilda Rabelo, Francisco de Assis, Josefa Salvina, Daniane Melo, Gabriela Rocha, Jaciara Oliveira, Érica Araújo e Leila Oliveira. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e nós prosseguimos. Nós não desistimos. Nós não recuamos. Nós não desanimamos. Estamos aqui, por incrível que pareça, pela 783ª oportunidade. O nosso dia de número 783. 783 dias, Jaciara Oliveira, ministrando a palavra do Senhor. Ministrando cura através da palavra do Senhor. Dificuldades temos muitas. Já devem ter percebido, por exemplo, que estamos sem fundo musical hoje. Pois é, na hora da live, o equipamento deu problema. E é assim que costuma ser. Tudo acontecendo para nos fazer desistir. Tudo trabalhando para nos fazer recuar. Tudo acontecendo para nos fazer desanimar. Mas o crente tem que continuar. E aí, primeiro passo para a nossa noite. Alane Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Você pode me ajudar compartilhando esta live, mesmo que sem música? Vamos para a palavra. Vamos para a oração. Vamos adorar a Deus, ainda que sem nenhuma canção. Você pode me ajudar a compartilhar? Você pode me ajudar a convidar pessoas para estarem conosco? Vamos fazer isso juntos agora? Precisamos, como eu havia anunciado ontem, que era muito provável que nós iniciássemos a live mais tarde. E nós precisamos fazer exatamente isso. Estávamos numa solenidade, daqui a pouco eu explico isso melhor, e acabamos chegando agorinha a pouco para fazer a nossa ministração diária. Então, já que estamos num horário diferente, conto com você de forma ainda mais insistente para convidar algum outro crente. Que a graça do Senhor possa ser repartida, compartilhada através dos toques na tela dos nossos dispositivos móveis, na telinha do nosso celular. Convide todas as pessoas que você puder neste instante, como estou fazendo também. Vamos lá. Vamos aproveitar a oportunidade, porque chegou o momento em que devemos ministrar, devemos anunciar, devemos proclamar em tempo e fora de tempo, em todas as possibilidades, todas as oportunidades para dizer que Ele vive, que Ele reina, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Isvanilda Alves, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Carlenilde Costa, Deus te abençoe, seja bem-vinda. E todos aqueles que estão conosco, há espaço, sempre há espaço para mais alguém.
É uma live coração de mãe. Sempre cabe mais alguém neste momento, neste nosso espaço, que temos utilizado para ministrar cura através da palavra de Deus. Leoneide Almeida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Stephanie, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Katsumi, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Para você aí, já é quase a hora do almoço, não é mesmo? Que Deus também te abençoe aí do outro lado do planeta Terra. Receba o nosso abraço, a nossa saudação, em nome de Jesus. Quero trazer à memória o que me dá esperança. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tenho visto, meus queridos, muito crente com amnésia. Vamos tratar sobre este tema. E eu preciso, shalom, e eu preciso que você me ajude compartilhando. Como você bem sabe, as nossas lives são rápidas, são 40 minutos aproximadamente, em que nós oramos e compartilhamos a palavra. Cacau do Ateliê, Deus abençoe, bem-vinda. E aí eu conto com você, Tata Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu conto com você para a gente alcançar mais alguém. E juntos, neste período curto, alguns minutos apenas, esse fim de noite, para nós aqui no Brasil, fim de noite, para Katsumi já é quase o horário do rango do almoço por lá. Né? São 12 horas de fuso horário. Então, queridos, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Uai, tem crente com amnésia. Crente com amnésia? Sim, ele esqueceu. Esqueceu o que pode dar esperança. Querido, se a gente for ficar olhando para o que acontece à nossa volta, a gente tem vontade de sumir. Por isso que em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, Jeremias coloca isso. Ele vai se lembrando de uma porção de coisas e ele quer desaparecer do planeta. Ele está cansado, ele está mais do que machucado com todos os acontecimentos. Se você começa a acompanhar no capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias, você vai perceber que ele começa falando de uma porção de encrenca. De modo que ele chega no versículo 19 e diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Tem muito crente que a alma está abatida porque ele só consegue lembrar do problema, ele só consegue lembrar da crise, ele só consegue lembrar do BO que ele tem que resolver. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. É aquele cidadão que só consegue enxergar a encrenca. Ele só consegue ver diante dos olhos dele o problema. Ele está igual um moço de Eliseu. Ele olhava e só conseguia ver os exércitos do rei da Síria. Até que o profeta Eliseu faz uma oração muito interessante e fala: Deus, abre os olhos deste moço para que ele veja. Aí você vai lá, então o moço era cego. Não era. Lourdes, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Aquele moço não era cego, mas ele não enxergava. Peraí, Alexander, agora você pirou na batatinha. Quer dizer que tem gente que enxerga, que não é cega, mas enxerga, que enxerga, mas não é cega? Oi, peraí, explica isso melhor, vamos explicar. Aquele moço não era cego, mas não conseguia ver. Tem gente que, apesar de não ser cego, não consegue ver. E se você perceber, você vai encontrar até um certo cidadão que estava gritando no caminho de Jericó, e ele dizia assim, ele era cego, aquele era cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo mandava ele parar. Mas você acha que ele estava pensando nisso? Você acha que ele estava olhando para isso? Você acha que ele estava preocupado com isso? Não, ele tinha uma esperança. Daniela Teles, seja bem-vinda. Ele tinha uma esperança. Ele colocou na cabeça, ele trouxe à memória o que podia dar esperança. E o que é que podia dar esperança para ele? Jesus estava passando por ali. Ele ouviu. E apesar de cego, ele enxergou. O moço de Eliseu, que não era cego, não enxergava. Ele não era cego e não estava enxergando nada.
ele só conseguia ver o problema, ele só conseguia ver os exércitos, aqueles homens, aquele pelotão do rei da Síria, que veio para prender Eliseu. Porque quando o rei da Síria fazia planos contra o rei de Judá e de Israel, o que acontecia? O que acontecia? Deus revelava para Eliseu e Eliseu falava para o rei. Até que o rei da Síria ficou bravo e falou: tem alguém aqui que está me dedurando, que está caguetando os nossos planos. Então um dos seus principais disse assim: não tem não, rei. É que lá em Israel tem um profeta. E o Senhor, o Deus deles, faz que esse profeta saiba até o que o rei pensa no quarto, no leito. Ana Caroline, bem-vinda, Deus abençoe. Como é que é? Manda prender, manda buscar esse profeta. E ele destacou um pelotão, um tanto de homens fortemente armados para prender um profeta. Querido, eu entendo que um profeta faz estrago no inferno. É perigoso no mundo espiritual. Aí o rei da Síria precisa mandar um pelotão inteiro para prender um homem. Isso é no Antigo Testamento, mas também é no Novo. Pedro, quando foi preso no cárcere, colocaram 16 sentinelas, 4 grupos de 4 soldados cada, para guardar um homem desarmado e acorrentado. Porque Pedro também fazia estrago no inferno. Um profeta, um apóstolo, Maria Edna, bem-vinda, Deus abençoe, faz estrago no mundo espiritual, faz estrago no inferno. Eliseu fazia um baita de um estrago. Então, o rei mandou logo um pelotão para prendê-lo. Só que aí, o moço dele só conseguia ver o problema. O moço dele só conseguia ver a encrenca. O moço dele só conseguia ver o enrosco. Então o profeta orou: Senhor, abre os olhos do moço, o moço não está enxergando. Ele vê, mas não enxerga. Tem gente que vê, mas não enxerga. Tem crente que vê, mas não enxerga. E quando Deus atende a oração do profeta e Deus abre o olho do moço, o moço vê que havia muito mais a favor deles do que contra eles. Ou seja, havia ao redor de Eliseu homens de guerra com cavalos e carros de fogo, em muito maior número, ao redor de Eliseu. E quando ele vê isso, ele traz então à sua memória o quê? Esperança. Shirlene Souza, bem-vinda, Deus te abençoe. Sabe o que eu preciso? Eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Porque tem muito crente com amnésia. Tem muito crente com amnésia. Ele não consegue trazer à memória nada que lhe traga esperança. Ele está igualzinho Jeremias, aqui no capítulo 3 do livro de Lamentações, dizendo: a minha alma recorda e se abate dentro de mim. Ele recorda da aflição do versículo 19 e dos anteriores. No versículo 20 ele fala: minha alma se recorda das aflições, se recorda do problema, se recorda do sofrimento, se recorda da dor. Olha no versículo 17, ele fala: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Queridos, é o crente com amnésia. A minha alma perdeu a paz, eu me esqueci do bem. Ora, então disse eu, versículo 18, já pereceu a minha glória. Cris Marciano, bem-vinda, Deus abençoe. Como também a minha esperança no Senhor. Entenda que quem não traz a memória perde a esperança. Quem não traz a memória. Por isso aqui, Jeremias fala: eu quero trazer a memória, é o que pode me dar esperança. Porque aquele que não traz a memória perde a esperança. Aquele que não traz a memória, ele perde a esperança. Será que você pode orar comigo nessa noite, já quase madrugada? Jéssica Edger, bem-vinda, Deus abençoe. Pedindo a Deus: eu quero trazer a memória, Senhor, o que me dá esperança. Eu não sei quanto a você, mas eu estou enfrentando aqui um tanto de problemaço, para tudo que é lado. E posso dar um exemplozinho só um. Estamos fazendo a live sem som.
Porque o equipamento pifou. Isso porque o equipamento que eu já uso, o outro notebook, pifou também. Já está na assistência técnica. Agora, o do fundo musical pifou também. Mas eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu não vou olhar para o problema financeiro, eu não vou olhar para a crise no governo, eu não vou olhar para o equipamento que pifou, eu não vou olhar para isso, para aquilo outro. Eu vou trazer à memória. Eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Crente com amnésia, tem muitos assim. Ana Paula Gomes, seja bem-vinda, Deus abençoe. Crente com amnésia, tem um montão. É essa galera que está o tempo todo deprimida, desesperada, correndo atrás de oração, correndo atrás de socorro, porque perdeu a esperança. E por que perdeu a esperança? Porque esqueceu. Não consegue trazer a memória. Crente precisa ter memória. Crente precisa ter memória. E como é que você tem a amnésia, meu irmão? Crente com amnésia? Nossa, tem muitos. Você conhece algum? Eu conheço. Até eu às vezes fico meio amnesiado. Essa palavra não existe, eu estou brincando, tá? Até eu de vez em quando fico meio amnesiado. E aí eu tenho que fazer o quê? Remédio, antídoto. Aqui eu apresento o veneno, mas também trago o antídoto. Quando eu estou meio amnesiado, eu trago a memória, o que me dá esperança. Quando eu estou assim, esquecido, eu trago a memória, o que pode me dar esperança. Ministério Profético, Medida de Deus. Bem-vindos, Deus abençoe. Eu preciso trazer a memória, eu não posso ter uma amnésia espiritual. E tem muito crente com amnésia. Perceba que a vitória veio para aquele cego no caminho de Jericó, porque ele trouxe à memória a informação de que Jesus era a resposta para a vida dele. E mandavam que ele se calasse, e quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava. Jesus, filho de Davi, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Também não foi diferente com aquela mulher que tinha uma hemorragia. Lembram dela? Lembram dela? Pois é. Aquela mulher já havia missionária Laila, Maria Livanete. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, sejam bem-vindas. Minha amada esposa Nicleide Montresol, doutora Nicleide, que hoje foi empossada na Câmara Municipal dos Vereadores, presidente de comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, secretária de outra comissão. Que Deus a use poderosamente para que ela seja luz do mundo e sal da terra em todas aquelas comissões às quais ela faz parte, em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos trazer a memória. Silvana Paulino, Deus abençoe, o que dá esperança. O crente não pode ter amnésia. Inclusive o crente precisa levar essa palavra de esperança para a memória de quem não tem. Essa é a função da igreja. Mas às vezes o crente perdeu a esperança até dele mesmo. Às vezes o crente já se despedaçou, já despencou por ele próprio. Antônio Queiroz, bem-vindo, Deus abençoe. Mas veja a atitude daquela mulher. Ela por 12 anos havia gastado todos os seus recursos, já não tinha mais esperança. Mas ela trouxe à memória algo que podia lhe dar esperança. Ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, serei curada. E o que aconteceu? Aconteceu um milagre.
Ela trouxe à memória algo que lhe deu esperança. E ela foi até Jesus. Será que você pode trazer à memória neste início de madrugada o que lhe dará esperança? Vá até Jesus. Vá até Jesus. Helenice Dias, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Não seja um crente com amnésia. Não seja um crente que só consegue olhar o problema e esquece. E se aquela mulher com a hemorragia tivesse ficado apenas olhando o problema? Estaria condenada. E se aquele cego, da Adriana Santos, bem-vinda, Deus abençoe, lá no caminho de Jericó, ficasse focado apenas na sua cegueira? Edson, Patrícia, bem-vindos, Deus abençoe. Jorge Ferreira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ele teria continuado cego. Mas ele trouxe à memória o que lhe podia dar esperança. E ele disse: Jesus, filho de Davi, Jesus é a minha esperança. Ele pode me curar. E eu vou clamar, porque o fato dele passar aqui, tão perto, me dá esperança. A mulher do fluxo de sangue disse: o fato dele passar por aqui, tão perto, me dá esperança. Eu irei até ele. E se tão somente eu tocar na orla, na barra das suas vestes, eu serei curada. Eu quero, com esta palavra, dizer para você: Jesus está tão perto. Francisca Lima, bem-vinda, Deus te abençoe. Jesus está tão perto, mas tão perto, porque ele está dentro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creram em seu nome. Ele está tão perto. E que isto possa, nesta noite, dissipar toda a sua amnésia, e que você se lembre e saiba o que pode te dar esperança. Que esta noite, madrugada já, seja um tempo de esperança na sua vida. Sim, Jeremias escreve isso. Eu quero trazer à memória. Você vai lendo o início do capítulo 3 todinho. Aí vai chegar no versículo 17, 18, 19. Jeremias só vai vendo desgraça, lembrando de problema, perdeu a esperança e etc, etc. Eu li isso. Para quem chegou um pouquinho depois você vai recuperar essa informação em Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Ele diz: a paz se afastou da minha alma, eu me esqueci do bem. Já pereceu a minha glória, como também a minha esperança já pereceu no Senhor. Lembra-te da minha aflição. A minha alma se lembra de aflição, e disso e daquilo, e se abate dentro de mim. Se você está abatido nessa noite, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Noélia Barbosa, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Não seja mais, a partir de hoje, em nome de Jesus, não seja mais, Márcia Veloso, bem-vinda, Deus abençoe. Não seja mais, Franci Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe. Não seja mais um crente com amnésia. Porque eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Benedito Macedo, bem-vindo, Deus abençoe. Não haja mais alimento,
nos celeiros. Não tenhamos mais vacas nos currais e as ovelhas tenham sido tomadas do aprisco. Todavia, eu me alegrarei. Exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque eu tenho esperança. EP Oliveira, bem-vinda, Deus te abençoe. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Que esta palavra possa tocar em seu coração, como tem tocado no meu. Não seja mais. Eu quero orar com você. Vamos concluir com oração. Vamos apresentar os pedidos de oração. Mas em nome de Jesus, não seja mais um crente com amnésia. Não seja. Não seja mais um crente que perdeu a esperança. Porque se esqueceu. Eu quero trazer à memória o que dá esperança, porque se eu esquecer, eu não terei mais esperança. E se eu perder a esperança, não sobra nada. Não seja mais um crente com amnésia. Esqueceu, não consegue lembrar, só consegue ver o problema. Eu quero orar com você e convidar você a dizer: Deus, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, porque eu preciso me levantar. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, porque eu preciso me levantar. Carolina Cerqueira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, porque eu preciso me levantar. Se você também chegou aqui caído, declare ao Senhor: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Esperança de que o meu socorro está no Senhor. Esperança que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Esperança, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esperança, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pois Deus aos seus anjos dará ordens a teu respeito para não tropeçares em alguma pedra. Mislene Magalhães, Denis Santos, bem-vindas. Deus abençoe. Eu quero orar com você, Pai. Muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco. Que esta palavra toque em cada coração. Em nome de Jesus. Que nesta madrugada, o teu povo aqui reunido deixe de lado sua amnésia espiritual, trazendo à memória o que dá esperança. E eu vou encontrar essa palavra de esperança quando examinar as Escrituras. Deus, fala com o teu povo em nome de Jesus. Toca naqueles que estão caídos. Restaura a sua esperança. E completa a obra. Alice, bem-vinda. Deus abençoe. Eu aproveito, Pai, apresento os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários e nos cadernos de oração. Os enfermos, os causos na justiça, os desempregados, aqueles que estão enfrentando problema na família, na saúde física, mental, emocional, nos relacionamentos, na parentela, nas finanças e no ministério. Completa a tua obra, Pai. Tu és Deus de milagre. E eu creio no poder da oração. E eu quero trazer à memória o
que dá esperança. Pai, que estas vidas não sejam mais crentes com amnésia e que a partir de hoje a vitória é certa, em nome de Jesus. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deixo aqui o meu abraço, já é tarde, não vou me estender mais. Deixo aqui a minha carinhosa saudação e o nosso encontro, queridos, por enquanto fica marcado para as 22h30. Mas em breve, talvez já na semana que vem, a gente mude o horário da live. Continue em oração para que Deus traga um direcionamento, para que a gente coloque o horário dentro de uma nova realidade que seja possível, porque os compromissos presenciais recomeçaram. E dia sim, dia não, vez ou outra, eu não estou conseguindo chegar aqui no horário à noite. Então nós teremos que rever isso. Tá bom? Dorinha, seja bem-vinda. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus. Um abração. Até amanhã. Tchau, tchau. Shalom.